Namastê, bem-vindos ao canal Zen Tarô, começando a leitura de hoje com muita gratidão e positividade. Espero que você encontre as suas verdades e siga a sua intuição. A leitura de hoje será sobre a chama gêmea. Para você que não sabe o que é chama gêmea o conceito dela são duas metades de uma mesma alma. Como se elas se reconhecessem um ao outro em diferentes corpos, mas eles são uma mesma alma. E essa conexão é muito intensa desde o início e ela serve para o crescimento de ambos espiritualmente e individualmente, e às vezes existe um processo de união, de muito amor e um reconhecimento intenso desde o início, e às vezes também existe um tempo para uma separação, e durante essa separação existe um crescimento espiritual e a cura para para se reconectar novamente, para um reconciliamento. É necessário o crescimento individual de cada um, e às vezes nem sempre a chama gêmea fica junto. Às vezes, se as duas partes conseguirem alcançar essa cura, esse crescimento espiritual necessário, às vezes elas ficam juntas, e esse processo é uma experiência única e maravilhosa, muito intensa, às vezes dolorida, e requer muito tempo e dedicação um para o outro. Vamos ver o que o universo tem a dizer sobre a chama gêmea. Para você que está estudando a respeito disso, ou querendo saber se você já encontrou a sua chama gêmea, ou se a pessoa que você é a chama gêmea, se você quer saber se essa pessoa é a sua chama gêmea, e vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. Qual a mensagem que o universo tem em relação à chama gêmea? Neste momento você está em dúvida, talvez você esteja procurando encontrar a sua chama gêmea, ou você talvez esteja pensando em duas pessoas que podem ser a sua chama gêmea, e você está buscando respostas para isso na sua vida neste momento. Vamos ver como você está. Como você está? Você está tendo esses altos e baixos, talvez em busca realmente de um propósito, ou de alguma experiência, ou alguma definição sobre aquilo que você está passando, que seja com a pessoa que você está se relacionando, ou querendo uma resposta em relação à sua chama gêmea. Vamos ver se você está em algum relacionamento agora, ou você tem em mente talvez duas pessoas que você acredita que seja a sua chama gêmea.
Você sente que a sua outra metade ou alguém que está refletindo você traz muita força, uma pessoa forte e que de alguma maneira ela está refletindo isso em você. E talvez isso foi o motivo para você analisar e pensar um pouco mais nas semelhanças ou naquilo que esta pessoa está refletindo na sua vida. E esta pessoa também é uma pessoa que está estabilizada, que tem talvez uma diferença de idade com você, é uma pessoa que está tranquila agora, que você sente uma certa segurança, uma estabilidade e você sente uma conexão forte com esta pessoa. Vamos ver. Esta pessoa, o que você sente por essa pessoa? Você sente que essa pessoa te ilumina, que ela é uma pessoa madura, que é uma pessoa equilibrada, que traz uma certa segurança ou acende essa luz espiritual em você. É uma conexão de almas, é uma conexão de vidas passadas, uma conexão que você acredita que é verdadeira, que é real, que ela te guia, que está te guiando neste momento. E você quer uma confirmação sobre essa pessoa em relação a essa conexão que vocês têm. Vamos ver o que você sente por essa pessoa. Neste momento você não está conseguindo entregar, abrir o seu coração, talvez demonstrar tudo aquilo que você sente por essa pessoa. Talvez você esteja pensando que não é o momento certo, ou talvez neste momento você está em fase de separação com essa pessoa e não está conseguindo, não está tendo comunicação, ou você não tem como se expressar o seu sentimento para essa pessoa. Vamos ver. O que você quer com essa pessoa? Você não quer se isolar, você não quer se sentir sozinha, você não quer mais refletir em relação ao amor, ou talvez isso foi uma fase, está sendo uma fase muito difícil é uma fase que as almas, as chamas gêmeas, elas passam na fase da separação, que é um momento necessário de estar só, de reflexão, e você está tentando não lidar com isso, você não está tentando abrir seu coração e não está tentando refletir, e às vezes a gente precisa passar por esse tempo. Essa dor, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser curada, e você tem que estar com o coração aberto, e você tem que acreditar que esse tempo é necessário para você estar só, para você se encontrar, para você encontrar suas respostas, se autoconhecer e talvez descobrir se realmente é essa pessoa que tem essa conexão tão forte com você, é a sua chama gêmea. Vamos ver como você está. Talvez você esteja cansada de esperar, ou de lutar, ou de ficar tanto tempo sozinha refletindo.
Você está cansada de lutar e lutar e esperar e não ter resultados, e isso se tornou algo que desgasta. Então, nesta fase, a melhor forma é você desapegar, tentar se libertar, deixar essa pessoa ir, cuidar de você, se focar em você. Continue gostando dessa pessoa, amando essa pessoa, mas nunca desista de você abrir seu coração. Se você não está aberta para as outras pessoas, você não precisa abrir, mas você precisa estar com o coração aberto para a cura, para você libertar essa dor, os traumas ou qualquer coisa que aconteceu entre vocês ou mesmo na sua vida pessoal, sem ser esse relacionamento, algo que precisamos libertar nesse processo de evolução das duas almas. Vamos ver, das duas almas não, porque é a mesma alma. É a mesma alma em dois corpos diferentes. Então seria duas energias diferentes em uma alma. Vamos ver o que esta pessoa sente por você. Esta pessoa sente que você é uma mulher independente, confiante, mas que você neste momento não está atraindo essa energia feminina, esta mulher que talvez ele se interessou, ou se ele você está bloqueando toda a sua energia, você está invertendo toda a sua energia positiva em negativa. E isso está refletindo nele. E ele está sentindo isso. E isso, quanto mais você tenta se agarrar, se apegar naquilo que você quer em relação a chama gêmea, ela vai se afastando. Então, quanto mais você se afasta e ao mesmo tempo você cuida de si, ama a si, se respeita, se evolui, você aprende, você cresce. Quanto mais você trabalhar com aquilo que você precisa aprender, você vai emitindo essa energia que faz atrair a sua chama gêmea e não ela a repelir. E você está fazendo exatamente isso. Você está abaixando sua vibração, você está deixando se afetar por todas as suas dores, por seus conflitos internos, por sua falta de confiança ou insegurança. E essa pessoa também sente isso em você. Vamos ver o que essa pessoa sente por você, o que essa pessoa sente por você. Essa pessoa sente que vocês tentaram, que vocês foram um casal, ou que vocês compartilharam essa energia, e que toda essa fase, tudo que vem de você, toda essa energia está sendo captada de uma maneira negativa, não positiva. Agora, eu não sei se é ele que não está conseguindo enxergar a sua energia, sua verdadeira essência, sua energia real, ou se você está emitindo isso, você está fazendo algo, ou sua vibração está baixa, ou algo que ele esteja sentindo em relação a você, que está repelindo ele. Vamos ver o que
quer com você, o que ele quer com você. Ele não quer ficar se preocupando, pensando, não quer pensar talvez em relacionamento, ou talvez ele acha que relacionamento dê muita dor de cabeça e ele não está tendo condições de lidar com os pensamentos negativos dele e está cansado desse conflito de ficar pensando, deduzindo, ou talvez ele saiba que ele está pensando de uma maneira errada em relação a você. E ele está percebendo que tudo isso não é você. É uma dedução que ele está fazendo de você. Vamos ver se ele percebeu isso, se ele vai perceber os maus entendimentos entre vocês dois, se você vai conseguir se expressar novamente com ele. Sim, você vai conseguir se expressar através da sua intuição. Talvez vocês não estejam comunicando, ou talvez você não tenha se expressado bem sobre suas intenções ou quem é você. Mas você pode expressar isso através da sua intuição. Você pode enviar pensamentos positivos ou mesmo manifestar, você seguir a sua intuição, tentar mudar essa situação, que a maneira talvez que ele esteja interpretando sobre você não está correta. E isso não é justo. E a sua intuição sabe que ele não está conseguindo perceber quem é você mesmo. Vamos ver como que vai ficar essa situação. Ele vai conseguir enxergar quem é você mesma. Talvez ele esteja muito apegado às verdades mundanas, à matéria, às coisas que parecem ser e não são. E o que a realidade tenta mostrar, ele está enxergando dessa maneira negativa. E isso leva tempo, isso bloqueia. São sinais de chamas gêmeas. Vamos ver. E você, como você está lidando com essa situação? Como você está lidando com essa separação com essa pessoa? Embora seja algo que tinha que ter acontecido, ou alguma interferência do universo, ou de algum acontecimento, não está acontecendo conforme você imaginava, ou isso não está afetando você como a ele, ou talvez você está superando já essa fase difícil da separação, que a alma fica na escuridão. Você está tentando seguir em frente e encontrar uma estabilidade no meio das adversidades, tentando se manter firme nessa situação, porque talvez você acredite realmente que essa pessoa é a sua chama gêmea, que é a pessoa que você quer, a pessoa que você gosta. E vamos ver o que você vai fazer em relação a essa pessoa. O que você vai fazer em relação a essa pessoa? Essa pessoa, você não tem muito o que fazer, porque você sabe que não vai depender de você,
e sim da própria força de vontade e determinação dessa pessoa querer reverter essa situação de negativo para o positivo, porque é questão de mudar a mente, o ego e transformar essa energia negativa que bloqueia esse relacionamento de vocês dois. Essa falta de comunicação, essa dificuldade de se expressar de maneira correta, ou esse mal entendimento que existe entre vocês dois. Algo é preciso fazer para aprender a lidar com isso. Vamos ver se ele vai conseguir mudar os pensamentos dele, ou ter um pensamento mais positivo em relação a você. Ele está tentando, não está conseguindo abrir o coração dele, está querendo, não está conseguindo lidar com as emoções, com as dores, com o sofrimento, ou talvez esteja numa fase realmente de cura. E às vezes a cura ela demora para ser alcançada e existe um tempo para isso. Vamos ver em relação ao tempo, como essa situação vai acontecendo. Vai requer um longo tempo para se construir algo para sempre, que isso acontece gradualmente, que se for para ser com essa pessoa para sempre, às vezes precisamos realmente passar um longo tempo até realmente ficarmos preparados para essa reunião de chama gêmea, porque no começo é tudo muito intenso, é amor, é paixão, você tem certeza que você encontrou essa alma gêmea, você reconhece a sua outra metade, você reconhece no olhar, na energia dessa pessoa, você tem uma certa certeza, uma convicção que é essa pessoa. E às vezes o relacionamento com o tempo ele vai se desgastando, mas não porque vocês não gostam um do outro, mas sim porque existem coisas que vocês precisam crescer separadamente, individualmente, se curar de certos traumas, de certas feridas. E vocês fizeram um contrato antes de vir para esta vida, que vocês seriam capazes de trabalhar nessa evolução para um dia poderem ficarem juntos. Ou talvez que isso, por mais que demore bastante tempo, é uma promessa que vocês fizeram um para o outro, para finalmente conseguirem ficarem juntos para sempre novamente, se reunirem de novo. E às vezes o universo vai enviando sincronicidades, sinais, quando essa pessoa está retornando, ou quando você sentir que essa pessoa realmente é sua chama gêmea. E aqui acontece uma surpresa, algo inesperado, de repente, intenso, rápido e surpreendentemente acontece. Vamos ver em relação ao que vai acontecer.
mais ou menos em final de julho, ao dia 22 de agosto, a energia de Leão vai trazer um pouco mais de confiança, mais de coragem em relação a esse relacionamento. Vamos ver em relação a ter um pouco mais de equilíbrio em relação aos pensamentos negativos. De setembro a outubro, dia 23 de setembro a 22 de outubro, talvez exista um balanço, uma harmonia. E quando é a hora de fazer as escolhas necessárias. E vamos ver se a pessoa vai conseguir escolher aquilo que... Durante esta fase existirá a manifestação, que o universo vai manifestar, que você vai visualizar, você vai atrair. Preste atenção. Esta fase, depois de setembro, talvez o universo vai manifestar aquilo que é para ser. Vamos ver em relação... Em maio é o momento para a serenidade, para a conexão, para deixar florescer, para deixar fluir. E talvez maio seja um mês importante para vocês, que um novo recomeço. Vamos ver se vai existir uma nova segunda chance para vocês. Talvez depois de maio, ou entre abril e maio, realmente vai ter um compromisso para você ser paciente, para você saber esperar, que será que isso vai se manifestar, que isso vai acontecer, um equilíbrio, uma reunião entre vocês. Vamos ver agora qual é a mensagem que o universo tem para vocês. Para você descobrir que na vida existem vários tesouros. E para você sempre seguir sua paixão, fazer aquilo que você quer, cuidar de você mesma, que você vai atrair no momento certo a pessoa que você quer, essa pessoa que realmente ama você como você é. Isso é a lei do universo. É o universo e a sua sabedoria que vão te guiar para esse balanço, para essa manifestação. E qual a mensagem que o universo tem para te dizer? E para você ser corajosa, para que você tenha coragem e confie em cada passo do desconhecido, que às vezes a gente não sabe sobre o futuro, mas a gente sabe como viver o momento presente, o que fazer aqui e agora. Que tipo de energia, que tipo de pensamento, como você vai lidar com a situação agora. E com isso, passo a passo, você vai saber com coragem o que fazer dia após dia, mesmo que isso demore o tempo necessário para você encontrar a paz, para você sentir os momentos em equilíbrio, em balanço. Isso é você estar em paz consigo mesma, é o momento certo, não? Das coisas fluírem. Vocês têm que estar em paz. Talvez seja isso que vocês precisam aprender, encontrar a paz.
E isso você precisa ter determinação e enfrentar os desafios com determinação e seguir a sua verdadeira missão nessa vida, aquilo que faz você viver e o que te inspira. Às vezes a gente precisa encontrar nosso caminho primeiro para depois fazer parte do caminho de uma outra pessoa. Ou os dois precisam se encontrar primeiro para depois poder se reunirem e fazer milagres mesmo, porque milagres acontecem. E tenha fé porque isso vai acontecer, vocês vão fazer acontecer. Acredite que a paz virá e milagres acontecem a cada momento. Vamos ver qual é a carta, qual a mensagem que essa pessoa tem para você. Qual a mensagem que essa pessoa tem para você? O que ela quer falar para você? Ela também acha que você é uma união sagrada. Ela quer falar para você honrar e valorizar seu relacionamento, pois ele é verdadeiramente sagrado. Essa é a mensagem que ele tem para você. Vamos ver. Vamos ver agora qual a mensagem que você tem para a sua chama gêmea. A aceitação é a chave para o desenvolvimento interior. Às vezes precisamos encarar as coisas como elas são. Não faz sentido tentar alcançar algo que está além do nosso alcance. Essa é a mensagem que você tem para esta pessoa. Agora vamos ver qual a mensagem que o universo tem para vocês dois, para essa conexão de chama gêmea. O que o universo tem para dizer para vocês? É sobre a confiança. A transformação ocorre através da aceitação. Quando você aceita a situação atual, ela se transformará automaticamente. Essa é a mensagem que o universo tem para vocês dois. E eu acredito que essa conexão realmente é de chama gêmea. E eu acredito nessa situação, e eu sei que talvez muitas pessoas não acreditam em chamas gêmeas, mas eu acredito por experiência própria e sei exatamente aquilo que você deve estar passando neste momento. E realmente eu também procurei muitas respostas sobre isso e até hoje continuo procurando. E também acredito que o universo nos mostra muitas sincronicidades e confirmação sobre esta pessoa que a gente tem uma certa convicção que é realmente a nossa chama gêmea, e que é uma jornada realmente cheia de amor, é intensa, é bem profunda, é revelador, é uma coisa que é uma situação, é um relacionamento que faz você se autoconhecer. Um reflete muito no outro e você vai descobrir muitas coisas sobre você e sobre esta pessoa, e os dois precisam sempre estar cuidando e evoluindo gradualmente e por um longo tempo,
talvez até vidas, ou talvez anos, ou talvez acontecem realmente milagres nessa situação. É um relacionamento divino e maravilhoso. E eu acredito que tudo se resolva na hora certa. E vou encerrando a leitura de hoje, desejando muita paciência, muito amor, e que você realmente se reúna com a sua chama gêmea e não desista, porque essa união é sagrada, é difícil, mas ela é inspiradora para a evolução das almas, em relação ao amor, em relação ao crescimento espiritual. Então, fique bem, fique zen, e um forte abraço no coração, e até a próxima. Obrigada e namastê.